Oi, eu sou a Mônica. E eu sou a Roberta. Sejam muito bem-vindos à à América de Cá. Hoje a gente vai tentar explicar para vocês, com muita ênfase no tentar, como é que as eleições americanas funcionam. A América de Cá tem um sistema muito diferente aí do Brasil. A gente vai ficar hoje naquele meme da Nazaré Tedesco fazendo contas. Totalmente Nazaré Tedesco. Além disso, a gente vai, eu pelo menos, porque essa mulher aqui, meu amor, ela entende tudo de eleições, tá? Se preparem. Não, eu só sou meio nerd. Meio nerd? Sou eu. Ela, nerd, meio e mais um. A gente vai tentar explicar para vocês como é que é, e eu vou fazer muita referência ao meu papel aqui, tá? E porque quando chega na contagem de votos, dá tela branca em todo mundo, né? Tela azul, tela preta, whatever. Porque aqui a gente não faz o voto direto, igual aí. Então, a gente vai fazer um grande esforço para que você entenda um pouquinho de como que funciona a coisa do lado de cá, né? Vai lá. Mesmo. Então, como a Roberta já adiantou, o presidente aqui, a gente vai falar de eleições presidenciais, né? De como é feita a contagem de votos. E o presidente aqui, ele não é eleito de forma direta, como é no Brasil. Ele não é eleito diretamente pelo voto popular. Os eleitores votam num candidato, mas aquela votação é decidida, na verdade, pelos delegados do colégio eleitoral. Começou. Mas vamos voltar um pouquinho e explicar como é que nasceu isso? Então, lá na independência dos Estados Unidos, eles tinham que decidir como que eles iam estruturar o governo, né? O novo governo, era tudo novo. Então, eles começaram a discutir algumas opções. E eles não curtiam muito essa história da democracia pura, direta, de os eleitores votaram, o mais votado ganha, porque eles achavam que as pessoas poderiam votar muito com emoção, com coração, e não pensar racionalmente se aquele candidato era realmente o melhor. Eles também não gostavam da possível ditadura da maioria, tipo, a maioria decidiu, todo mundo tem que aceitar. E ainda tinha um agravante de que os estados maiores e mais populosos não queriam perder poder, e os estados menores não queriam se sentir relevantes nisso. Olha a complicação. Muito, muito complicado. E aí, nessas discussões, eles chegaram ao formato do colégio eleitoral, que na verdade, um monte de delegados que são escolhidos pelos estados, que vão lá e votar, geralmente no candidato que aquele estado escolheu. Tá? Aqui, lembrando, aqui é um sistema bipartidário, então você tem o Partido Democrata e o Partido Republicano, você tem alguns candidatos concorrendo como independentes, mas muitos deles abandonam a eleição no meio do caminho, tipo, dão apoio para um ou outro candidato, para transferir os votos e tal. Então, basicamente, você tem dois candidatos, um do candidato republicano e um candidato democrata. Esse foi o sistema pensado para ser perfeito? Claro que não. Obviamente, não é um sistema para ser perfeito, mas foi o que a comunidade concordou em aceitar naquela época e talvez por isso, e por não ter mudado até hoje, ainda seja muito polêmico aqui, e para a gente no Brasil seja mais complicado de entender, né? Não, toda eleição presidencial, essa questão do colégio eleitoral e dos delegados vem à tona, porque isso não faz sentido. Como que o candidato mais votado não ganha eleição? Porque tem isso, nem sempre o que recebeu mais votos nacionalmente vai ganhar. Por exemplo, na primeira eleição do Trump contra Hillary recebeu 2 milhões de votos a mais. Só que ela não ganhou os delegados que ela precisava nos estados. Foram 7 delegados que se recusaram a votar nela e 3... Mas isso aí é porque o que acontece? Quando eles pensaram esse sistema de delegados, a ideia inicial era, vai lá, a população vota no candidato que eles gostam.
E aí aqueles delegados daquele estado analisam o voto da população e se eles concordarem, eles vão lá no colégio eleitoral e dão o voto para aquele candidato. Então, digamos que o colégio eleitoral decide pela gente? É uma eleição indireta, não é eleição direta como a gente tem no Brasil. Eles votam numa galera que vai votar no colégio eleitoral, que são os delegados. Então, a ideia inicial era assim, a população pode ser muito impulsiva, muito emocionada, então ela vai escolher, mas esses delegados aqui vão analisar essa escolha da população e vão ver se concordam ou não, aí vão lá no colégio eleitoral e dão o voto deles, que poderia ser igual ou diferente, doideira, ou diferente do que o Estado votou. E aí, assim, isso geralmente não acontece, mas aconteceu não muito tempo atrás, que foi nessa mesma eleição aí. Que na última vez que isso aconteceu, os delegados, eles não confirmaram os votos, foi na eleição de 2016, Trump e Hillary, quando 7 delegados se recusaram a votar nos candidatos do seu estado, sendo que 5 eram delegados da Hillary e 3 eram delegados do Trump. Então, eles deram votos para candidatos independentes, o que fez, tipo, eles perder meio voto, não é isso? Eles perderam aqueles delegados, mas acabou não afetando o resultado da eleição. E não foi que, assim, os delegados que tinham que votar na Hillary votaram no Trump, ou os que tinham que votar no Trump votaram na Hillary. Não, eles votaram em outros candidatos independentes, ou fizeram um voto simbólico, tipo, votar no cachorro. Uma coisa assim. Conta pra mim, voto simbólico. Mas na época, no Brasil, lá atrás, não é da minha época, né? Mas quando era voto em papel, tinha muito esse voto de protesto, né? Dele fazer um quadradinho lá e colocar voto no meu cachorro, ou voto no síndico do meu prédio. Voto na Lexi. Que era voto de protesto, né? E hoje, com a urna eletrônica, não dá mais para fazer isso, né? Mas aqui... Que o sistema ainda é de papel. E eu realmente não sei exatamente como funciona a votação dos delegados no colégio eleitoral. Se é papel, se é eletrônico. Deve ser papel, né? Porque aqui o povo gosta de papel. Eles gostam até de usar cheque hoje em dia. É como eu digo, eu trabalho no mercado e recebo cheque. Imagina eleição. Não, é doideira. Mas essa foi a última vez que aconteceu. E aí, quando aconteceu isso, como é recente, né? Foi há 10 anos, alguns estados mudaram um pouco as leis, porque aqui também, como a gente já falou várias vezes, cada estado é um país, e a questão eleitoral também é estadual, mesmo aqui vota para presidente, para deputado e senador. Então, os estados alteraram um pouco as leis para evitar que isso acontecesse de novo, de delegados que teriam que votar no candidato, ia lá e votar em outro. Já é um mini progresso, né? Já é um mini progresso. Mas esse sistema realmente ele é bem polêmico. Não é bem pensado, ele não é bem pensado, gente. Você acha que você que é a nerd política da coisa, você acha que um dia eles trocam para eleições diretas de verdade? Não sei. Não sei, porque tem essa questão que não mudou, que os estados menores não vão querer abrir mão, porque eles retêm um pouco de poder, né? Eles não vão querer abrir mão disso. Então, assim, e eles sabem que eles vão sempre perder, porque os estados maiores, mais populosos, eles geralmente são bem para uma linha ou para outra. Eles são bem republicanos ou bem democráticos. Tem estados que são só azuis ou estados que são só vermelhos. E os maiores são mais ou menos assim. Então, eu não sei. Eu realmente não sei. Acho que vai depender muito do Congresso Nacional, da Constituição do Congresso Nacional, de quem vai ter o poder ou não de fazer alguma coisa, mas eu acho bem... É uma discussão toda vez, época de eleição, você liga a televisão e estão lá falando do diabo do colégio eleitoral, que não faz sentido, toda vez. Mas não mudam, e eu não sei, eu acho que é uma coisa muito difícil de mudar. Muito difícil mesmo. E falando sobre estados e delegados dos estados, a quantidade de delegado por estado depende da representação do estado no Congresso Nacional.
O que é isso? É o número de deputados, que eles chamam de representantes, né? Da Casa dos Da Representantes. Casa dos Representantes, mais o número de senadores, que são sempre 2 senadores por estado. Então, é isso que gera o número da representação, né? O número de delegados dentro do colégio eleitoral. Para dar um exemplo, tem a Califórnia. Ela tem 52 deputados e 2 senadores, sendo um total de 54 delegados nesse colégio eleitoral. Mas então, Mônica, se ganhar o estado todo, leva, não leva? Quem leva? Como é que é isso? Essa é uma boa pergunta. Nossa, boa e... Regra geral, sim. Você ganha aquele estado, você leva todos os delegados. Mas existem 2 estados que fazem a contagem de forma diferente, que é o Nebraska e o Maine. O Nebraska é bem pequeno, né? Acho que o Nebraska só tem 3. Acho que ele só tem um deputado e 2 senadores. Ele tá mais senador que deputado. Porque, assim, todos os estados têm o mesmo número de senadores, como no Brasil. No Brasil, cada estado tem 3, só que aqui são 2. E deputados é proporcional à população. E aí o Nebraska só tem 1. Mas, então tem esses 2, o Maine e o Nebraska. Quem ganha o estado não necessariamente vai levar todos os delegados. Vou dar aqui o exemplo do Maine. Que o Maine tem 2 deputados e 2 senadores, tá? Como que funciona a eleição de deputados aqui? Ela é distribuída, o estado ele é dividido em distritos. Então, cada distrito elege um deputado. Então, no caso do Maine, ele só tem 2 distritos, então eles elegem 2 deputados e os 2 senadores que ele já tem. Então, lá na eleição presidencial, quem ganha a maior quantidade de votos do estado leva a metade dos delegados. Ou seja, no Maine, leva 2 delegados. Então, quem ganhou o estado já ganhou 2 delegados. E aí sobram os outros 2. E aí os outros 2 vão para quem ganhou cada um dos distritos. Então, não necessariamente quem ganhou o estado ganhou nos 2 distritos, porque você pode, por exemplo, ter um distrito muito grande e um distrito menor, e no distrito, o que ganhou o estado ganhou o distrito maior, e aí ele ganhou o estado, mas o candidato opositor ganhou o distrito menor. Então, nesse caso, o que ganhou o estado leva os 2, e se ele ganhou algum dos distritos, eles levam os outros delegados. Então, pode acontecer que quem ganhou o estado tem 4 delegados, quem ganhou o estado só leva 3 e o outro leva 1 delegado, tá? Mas essa exceção é só nesses 2 estados. Todos os outros, quem levou o estado leva todos os delegados. E aí, no total, são 538 delegados no colégio eleitoral. E para um candidato vencer a eleição, ele precisa ter 270 votos de delegados no colégio eleitoral para ele. E não existe segundo turno aqui, é só um turno mesmo. E a votação é por papel. Mesmo quando você vai presencialmente, é no papel. O esquema de votação é que nem aquele de vestibular, que você tem que preencher as bolinhas. Eles mandam para a gente, para nossas casas, o nosso ballot, que é o nosso... A cédula de votação. Eles mandam para a gente a cédula de votação, chega na sua casa com o seu nome e um envelopinho para você devolver ou para os correios. Aí você faz, né, as votações igual no vestibular, como você quer. E você bota nesse envelopinho, coloca nos correios e eles mandam lá para a central de votação. Ou você pode ir nos centros de votação. Eu moro numa cidade onde lá no centro recreativo que eu faço ginástica, tem uma caixinha para você ir lá e colocar o seu voto, a sua cédula. Lá perto de casa também tem um. Eu geralmente, dessa última, que foi a primeira vez que eu votei nessa última eleição, mas eu fui no dia da eleição. Safado! Mas eu não votei no dia da eleição, assim, eu fui depositar o voto no dia da eleição. Ah, não, eu depositei meu voto antes. Eu sentei com o Daniel, a gente leu tudo e tal, votamos, aí colocamos um envelopinho, aí no dia seguinte, como eu estava indo para academia, eu fui lá e coloquei o meu... Aí tem um bandeirona, escrito assim, coloque sua cédula de eleição aqui e tal.
E aí, como é esse mesmo esquema de vestibular, depois ele só passa no computador que lê aquelas respostas e computa o voto. Então, o resultado das eleições não demora tanto para sair. Assim, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, você já tem uma ideia de quem vai ganhar. Você tem uma noção, exatamente. Aí tem os que ficam mais longe e tal, os menores, que nem que tem no Brasil também, né? Você tem uma noção geral, e aí sempre tem aqueles votos que chegam depois, os votos que vêm de fora. Então... Mas com o colégio eleitoral, quando você já sabe, com um grande estado, como é que está a posição dele, fica mais fácil de saber para que lado ele está. Porque tem os estados-chave. É porque, assim, no geral, você já sabe, esses estados vão votar democrata, esses estados vão votar republicano, e tem os estados que eles chamam de swing states, que é os estados que em algumas eleições votam democrata e as outras eleições votam republicano, e acabam sendo esses estados que meio que definem a eleição final. Então, quando começam a vir os resultados desses estados, já dá para ter uma ideia geral de aqui a gente está prevendo, a gente está aqui prevendo que o candidato X vai ganhar, o candidato Y vai ganhar. Então, assim, porque a gente pensa, voto em papel, eles devem demorar séculos para contar, mas não, realmente é rápido. É rápido. Geralmente na manhã do dia seguinte, mais ou menos, você já tem uma boa estimativa. Não tem o resultado final, como tem no Brasil, que é muito rápido, mas você já sabe que fulano ganhou, e aí já tem os discursos de vitória, o discurso de derrota e tudo isso. Bem... E todo mundo acompanha loucamente, como no Brasil aqui. Aí fica o estadinho, tanto por cento do estado já está votado, aí está vermelho ou azul. É bem interessante de assistir. É complicado de assistir? É complicado de assistir. Não, é porque depois... É porque a partir do quando você entende primeiro você faz uma aula de matemática complexa número 4, né? Depois você conversa com a Mônica, aí você assiste a televisão. Eu lembro que no primeiro ano que eu estava aqui, foi, acho que 2021, né? Foram as eleições. Logo depois. Eu cheguei em 2020, então acho que 2021 teve eleições. E eu estava trabalhando direto de casa. Então, eu passava o dia inteiro assistindo a CNN, e tinha um cara fazendo a cobertura, que o povo estava assim, deixa o fulano dormir, ele não vai para lugar. Ele estava o tempo todo na televisão, o tempo todo. Assim. E aí é bem legal, porque aí vão saindo os resultados, é bem legal acompanhar. Assim como eu também gosto de acompanhar as eleições no Brasil. Eu gosto. Mas é isso. Acho que é isso, né? Na verdade, esse tema daria, assim, vários episódios, porque tem muito detalhezinho que a gente não explicou aqui, até para não ficar um vídeo chato, que a gente não quer que fique uma coisa muito pesada. Muito comprido, nem nada disso. Exatamente. Mas a gente está aberto a fazer pesquisa para vocês. Se vocês tiverem perguntas sobre as eleições, a Mônica vai ter um grande prazer. Esse ano tem eleições, inclusive, não para presidente, mas tem eleição para o Congresso, para deputados, representantes, né? Assim e que senadores. Nossos ballots a gente posta para vocês darem uma olhada como é. Então, se vocês quiserem entender também por que tem eleições esse ano e qual é a importância das eleições desse ano, que é bem importante, aí a gente conta para vocês. Sim. Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. E se não gostaram, compartilhe com os inimigos. O importante é compartilhar. Exatamente. Até o próximo episódio, gente. Tchau! Tchau!